Boa tarde. Eu gostaria de apresentar aqui para esse momento o deputado federal Virmontes Cruvinel, professor Clodoaldo Valverde, professor Cláudio Garcia e eu, Antônio, viemos para poder discutir as leis e o fomento para a inovação. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Quero passar para que o Virmontes possa se apresentar e dar uma boa tarde para todo mundo. Virmontes, com a palavra. Boa tarde, professor Antônio, caro reitor da Universidade Estadual de Goiás. Prazer poder compartilhar desse momento aqui hoje. Também cumprimentando aqui os nossos dois palestrantes, professor Clodoaldo e Cláudio. A gente debater um pouco sobre o momento que a gente está vivendo. Primeiro, num espaço como esse, né, o Campus Party, que é uma grande referência na parte de inovação, de fomento ao empreendedorismo, aqui na América Latina, e a gente poder fazer uma abordagem do que é útil também na parte da legislação para avançar essas pautas interessantes, né? Então, fico muito honrado de poder compartilhar desse momento. Lá na Assembleia eu presido a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e a gente tem trabalhado nesse sentido de fomentar primeiro as legislações, destravar algumas pautas que já existem e adequar também ao momento de transformação social, até porque nós estamos falando aqui de inovação e não faz sentido ter leis aí que travem o desenvolvimento. Então o nosso papel como legislador é justamente facilitar esse diálogo com o setor produtivo, com as universidades, com todos os arranjos que envolvem inovação e também por parte de representação do poder público, pedir celeridade nas pautas aí no que tange ao executivo. Então, em resumo é isso, né? Agradeço esse momento, daqui a pouquinho, depois das apresentações, a gente faz o nosso bate-papo aqui. Convidar o professor Clodoaldo Valverde para poder se apresentar, professor que sempre trabalha e atua nesta área, que acumula 5 graduações e que pode ter um range enorme aí para poder falar sobre o espaço de inovação e o desenvolvimento tecnológico no nosso estado de Goiás. Professor Clodoaldo Valverde, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer ter recebido o convite de participar desse evento, né? Falar um pouco, né, de inovação, de tecnologia. Isso é importante tanto para a universidade, né, até para quem está no ensino médio, né? A inovação, ela traz uma mudança financeira para o Estado, isso permite uma qualidade de vida melhor e a gente quer então debater esses detalhes na tarde de hoje. Obrigado. Convidar agora para se apresentar o professor Cláudio Garcia. Professor, é professor de carreira em várias universidades do Estado, uma pessoa que já falava de inovação muito antes da inovação ser pensada nos moldes que temos hoje. Professor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, pessoal. A ideia é da gente bater um papo, um pouco sobre inovação, sobre tecnologia e qual que é o impacto disso no nosso dia a dia e resolver o meu problema do para-brisa. Como assim o problema do para-brisa? Parei no carro hoje, tinha um panfleto da mãe não sei o que prometia resolver todos os meus problemas com a ligação e o diferencial dela que não confunda essa mãe de santo, alguma coisa assim, com as outras. A ideia é a gente falar um pouco sobre inovação e tecnologia para evitar que a gente comece a tomar ivermectina, que é um vermífugo e outras coisas, num momento tão crítico, algo que nos permita sobreviver, crescer e gerar renda, gerar conhecimento. Obrigado, Cláudio. Convidar o Virmontes, então, para poder fazer as suas ponderações iniciais, para que a gente possa entender um pouquinho sobre o que é necessário para o fomento, o arcabouço necessário de leis para o fomento do desenvolvimento e da inovação tecnológica no Estado. Virmontes. Obrigado, professor Antônio. Eu vou ficar, então, mais por parte aqui do contexto legislativo e depois convido os professores sobre a experiência também da prática, né, da didática, nesse sentido. Trazer um pouquinho do contexto Brasil para falar sobre legislação e avanços, né? O primeiro passo que a gente dá é falar um pouco sobre o passo nacional. Nós tivemos a partir de 2004, especificamente a Lei 10.973 de 2004, também conhecida como Lei da Inovação. De lá para cá foi um arcabouço
que trouxe uma série de novidades, buscando aí trazer perspectivas do plano nacional, para que pudesse avançar nessa sistemática da pauta de inovação no Brasil, tendo como pilares, principalmente, né, também regulamentado por decreto, o estímulo à pesquisa, ciência e tecnologia, também amparada aí na aproximação das instituições, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Aproximar as instituições de ensino superior também da parte aí empreendedora, do comércio, dos serviços e, acima de tudo, também aproximar a utilidade prática da pesquisa. E também como fomento à construção de ambientes. Eu acho que esse é um papel oportuno para isso, ambientes que promovam a inovação, que permitam relacionamento, capacitação, enfim, a representatividade ser acoplada. Trouxe de lá para cá a possibilidade de estender aos estados também legislações locais. Eu acho que isso é um passo dado diante da realidade que nós vivemos no Brasil, no sistema federativo, e é onde que nós temos as realidades locais do estado também, com algumas particularidades. E que foi o que aconteceu aqui no estado de Goiás. A partir de 2010, nós tivemos também uma lei local de inovação, que é a Lei 16922 de 2010, que trouxe essa pauta legislativa da inovação. Mas nós sabemos que, principalmente no que tange a transformação social, quem está à frente do executivo e principalmente do legislativo tem que estar atento às realidades também que transformam o ambiente. E a lei serve para isso. Não adianta uma lei estática, parada, se as coisas estão transformando numa velocidade de um tanto. E aqui eu cito um exemplo interessante, professores, do Código de Posturas daqui de Goiânia, que eu tive a oportunidade de ser vereador, antes de ser deputado estadual, e o Código de Posturas, que era de 92, falava ainda de vender fichas telefônicas nas bancas de revista. Viu, professor Antônio? Então, assim, uma realidade que a gente sabe que mudou, né, totalmente. Talvez aí nem banca de revistas, né, a gente tenha mais com essa facilidade do digital e muito menos orelhão, né? Então, por isso, e esse exemplo prático representa a necessidade de quem está à frente do legislativo transformar leis que adequam à realidade. E é o que nós estamos fazendo aqui em Goiás também, ouvindo aí a cadeia produtiva, ouvindo também as parcerias com as universidades, com o setor produtivo. Nós participamos aí efetivamente através da Assembleia, na Câmara, na CDTI, na Câmara de Inovação da FIEG, dialogamos também com o Gintec e outros pontos aí de encontro aí do setor da inovação. Recebemos a sugestão de trabalhar a atualização da legislação estadual sobre inovação, trazendo essa possibilidade de falar um pouco sobre como atualizar, e atualizando através do chamado Marco Legal da Inovação. É com esse sentido que a gente está aí em tratativas com a CEDI, dialogando com o setor produtivo, dialogando com universidades, com o objetivo de avançar no diálogo de quatro mãos do Marco Legal de Inovação aqui em Goiás. Seria um ponto de encontro de informações que batam nessa tecla de fomentar a pesquisa, de fomentar a inovação, conhecimento e desenvolvimento do nosso estado. Mas, além disso, professor Antônio, nós tivemos também dois marcos importantes aqui, recentes, que participamos da legislação. Um deles foi a aprovação local de uma política estadual de incentivo a startups. Nós discutimos isso, fizemos um trabalho também efetivo na Assembleia e conseguimos aprovar lá na Assembleia uma legislação local que trata da pauta de startups. E só pegar o número da lei aqui para facilitar. Aí. Então nós aprovamos aqui em 2019 também, nessa legislatura, a Lei 2472, que trata da política estadual de fomento às startups aqui em Goiás, que nós sabemos também da importância de tratar da pauta de startups, de ter esse acesso ao conhecimento, aquele primeiro passo da acelerada ali que acontece também por muitas pessoas. E, mais recentemente, nós tivemos a oportunidade de aprovar uma legislação que garante acesso ao crédito a jovens empreendedores, e muitos deles que buscam o desenvolvimento e o fomento na área de pesquisa. E mais recente também, professor Antônio, até vi aqui o Robson da FAPEG, que é um grande parceiro, né, nessa parte de pesquisa. Nós tivemos a oportunidade de relatar, professores, um projeto de lei que chegou do Executivo,
que permitiu o reajuste no valor das bolsas de pesquisa da FAPEG, algo que já estava defasado. Por isso que eu falo dessa necessidade de quem está no Legislativo sempre ter uma escuta boa com a sociedade, e que permitiu hoje um aumento do valor da bolsa de pesquisa para quem está fazendo aí esse trabalho de campo, a pesquisa mesmo, ajudando no desenvolvimento. Então, em resumo, trazendo aqui para a gente bater bola, nós tivemos esses avanços, alguns marcos legais que são importantes nesses últimos 4 anos, né? E um passo a ser dado, até porque esse marco da inovação, que nós estamos em fase de elaboração e discussão, também com a CEDI, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação, nós queremos que seja esse próximo passo para o futuro, né? Uma conexão com ontem, com hoje e com o futuro. Então, fica à disposição de todos e abro aí para que a gente possa ouvir também dos professores a impressão, né, do que a legislação ainda pode fazer e o que da inovação nós precisamos trazer para a inovação melhorar através da legislação. Bato bola aí com o Clodoaldo. Obrigado, Virmondes. Então, meninos, meninas, eu vou dar um contexto para vocês da importância que é a legislação, da importância do papel do Virmondes dentro da sociedade goiana, a importância que nós temos do reitor, professor Antônio Cruvinel, que está aqui também nesse papel de inovação. Para vocês terem uma noção como é que inovação é uma coisa importante, o Virmondes comentou para nós aqui, o nosso deputado estadual, que a primeira lei nasceu em 2014. Mas se você pegar a pirâmide Kerrison, na qual você tem toda a legislação, na emenda constitucional número 85 de 2015, foi a primeira vez que apareceu o termo inovação na Constituição Federal do Brasil, lá em 2015, na emenda constitucional número 85. Na sequência, na pirâmide Kelson, você tem a lei de 2004, que o Virmondes já comentou com vocês, a lei de 2016, que ela vem para fazer uma normatização, ela alterou 9 leis, né, a de 2016, para normatizar, para dar confiança jurídica, né, a ideia de inovação. Depois nós temos o decreto de 2018 e depois nós temos as leis, né, de cada estado, né, que se vai contornando essa inovação. Essa inovação, ela passa a ser tão importante porque, se você pegar o Brasil, por exemplo, o Brasil hoje é o 14º lugar no mundo em produção de conhecimento. Só que nós somos o 66º lugar em inovação. O Brasil produz muito conhecimento e inova muito pouco. Para vocês terem uma dimensão disso aí, o tanto que isso é importante, o papel do deputado, quanto o papel do reitor que está aqui presente, nesse processo de inovação, o Covid-19, para vocês terem uma noção, nós somos o 11º lugar no mundo em produção de artigo científico sobre o Covid-19. Mas nós não temos nenhuma patente, nós não desenvolvemos nenhuma vacina do Covid-19. Ou seja, o Brasil produz muito conhecimento, o pessoal lá fora pega esse conhecimento nosso e converte em inovação. Tá? Ou seja, nós produzimos conhecimento e não temos inovação, né? Que eu costumo brigar muito, e é um desafio nosso, e o Virmondes está aqui para nos apoiar nesse sentido, se vocês pensarem no Brasil em termos de universidade, as nossas universidades, ela tem hoje 70% dos seus professores são pesquisadores. 70% trabalham com pesquisa no Brasil. Mas se você pegar Estados Unidos e Japão, é o contrário. 80% são pesquisadores que estão na indústria, que estão nas empresas privadas, que trabalham na parte de inovação. E para mudar essa filosofia é complicado. Precisa de ações que nascem lá com o nosso deputado, que nascem com o nosso reitor. São ações que, sem ela, você não consegue mudar esse perfil. Para vocês terem uma noção, em 2019, nós formamos 24 mil doutores no Brasil. Só que 2019 para cá, quase não teve concurso. Aonde esses doutores vão se alocar? Não tem. Então, sem atitudes de mudança na legislação para priorizar a inovação, nós não teríamos como alocar esses doutores dentro das indústrias, dentro das empresas do nosso estado de Goiás, né? E isso é uma ferramenta fundamental para nós, né? Então, essa parte de inovação, essa construção de conhecimento é muito importante. Então, quando o Virmondes atuou no sentido de aumentar as bolsas que veio lá pela FAPEG, isso é um incentivo maravilhoso, né? Porque você consegue prender o nosso alunado dentro da pesquisa.
Porque como é que você põe um aluno de doutorado, um aluno de pós-doutorado em pesquisa, ganhando R$2.000, sendo que lá fora ele vai ganhar o dobro, vai ganhar 4, vai ganhar 5, vai ganhar 6. É óbvio que ele não vai investir na pesquisa. Consequentemente, vão perder alunos. O que acontece muito no estado de Goiás? Nós formamos doutores, nós formamos pós-doutores, sabe para onde eles vão? Vão para a USP, vão para São Paulo. Por quê? Tem pouco incentivo aqui para que o aluno saia do doutorado, do pós-doutorado e monte a sua startup. Tá? Ou seja, são medidas que o deputado propõe, são exatamente essas medidas que vai trazer esse público para ficar em Goiás, manter ele conosco, melhorando a nossa qualidade, a nossa produção científica. Isso é muito importante. Sem investimento, não tem pesquisa. Na década de 70, para vocês terem uma noção, o Brasil e a Coreia do Sul estavam mais ou menos no mesmo patamar. Investia a mesma proporção em PIB no desenvolvimento tecnológico na década de 70. Só que hoje você tem um investimento da Coreia do Sul muito maior que no Brasil. Para vocês terem uma dimensão do que é isso, a Coreia do Sul e o Brasil, eles produzem por ano praticamente a mesma quantidade de artigos científicos. Praticamente a mesma coisa. Só que em termos de patente, ou seja, em termos de inovação, a Coreia do Sul produz 25.000 patentes ano, enquanto que o Brasil produz quase 900 patentes por ano, e isso dados de 2019, mostrando para nós a diferença entre um país que investiu em educação e um país que não investiu, um país que investe em tecnologia e um país que não investe. Os países que investirem em tecnologia, que investirem em inovação, que investirem em educação dos seus alunos, hoje têm um IDH muito melhor do que os países que não investiram. Então, são atitudes como a do Virmondes e também a do reitor da UEG, o Antônio Cruvinel, que permite essa mudança. Sem essa mudança, não há evolução tecnológica. A inovação fica sempre em segundo plano. E nós sabemos que o mundo só evolui através da inovação. Para vocês terem uma noção, o quilo de soja, aproximadamente de 10 a 20 centavos de dólar. Um quilo de um carro, $100. 1 quilo de avião, $1.000. 1 quilo de um satélite, $50.000. A dimensão disso é, se eu exporto um navio lotado de grãos, eu consigo trazer só um container de produtos industrializados. Para vocês verem a dimensão que é investir em inovação, a dimensão que é o Virmondes propor uma lei para fazer essa mudança, a dimensão que é esse tipo de investimento. Então, investir em inovação é uma mudança de paradigma. Não estou aqui dizendo que mexer com soja não seja ruim. Claro que não. O Brasil é um celeiro de produção e vai manter esse celeiro. O que a gente tem que brigar é que, além do nosso celeiro de cultura, a gente também traga inovação, tecnologia para o nosso povo goiano, que está muito triste. Obrigado. Eu queria passar a palavra para o Cláudio. O Cláudio, nas aulas dele, ele manda ler A Menina do Vale. E eu queria saber o que falta, Cláudio. E é óbvio que é um livro pequenininho, mas que fala eminentemente sobre inovação. E eu queria perguntar para o Cláudio, o que falta para Goiás ser o celeiro de inovação do mundo? O que falta para Goiás se tornar o celeiro de inovação do mundo? Vamos lá, pessoal. Deixa eu contar uma historinha rápida que talvez chegue o que falta. Tem um estado brasileiro que fica no meio da seca, chama Pernambuco. O principal produto do Pernambuco, até pouco tempo atrás, era cana-de-açúcar. O negócio dos caras era plantar cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, cana-de-açúcar. Aí um belo dia, um maluco que chama Gentil Lucena chegou e disse, olha, vamos mexer com tecnologia? Vamos mexer com informática, que é uma indústria limpa, inovadora, que vai estar presente em tudo? Até porque, isso em 1985, ele disse, olha que legal a lei de informática, diz que o grande lance é o computador, mas não é hardware. O que é importante é software, é o pensamento traduzido em código. E o dilema do Lucena era o seguinte, ou o Brasil se capacitava, mudava o foco, gerava uma geração focada em fazer software, ou no ano 2000 o principal produto de exportação brasileiro não seria software, mas
o principal produto de importação seria software. Infelizmente, ele estava certo. No ano 2000, se você pegasse todo o valor de importações, se nós tivéssemos importado software e não pirateado, o maior déficit seria em software. Então, deu errado, mas houve uma ação muito interessante, chama Softex 2000. Curiosidade, foi ofertado para o estado de Goiás, em 1985, um polo do Softex 2000. Qual a resposta para o governo federal? Não, nosso negócio é construir casas populares. Essa foi a ação aqui. Isso eu escutei da pessoa da Universidade Federal, que ficou muito chateada, que tinha conseguido negociar o polo. Eu não entendi por quê, mas quando eu descobri que a agência de inovação nossa, que se chamava Incidec, ela mexia com asfalto, casa popular e um monte de coisas, aí eu entendi que estava errado. Felizmente, nós mudamos esse foco. Sobre Pernambuco, a ação do Lucena virou uma ação federal, mas virou uma ação local. O que foi a ação local? Ele foi lá e olhou o meio do nada, porque algumas vezes a gente diz que não tem recurso, não tem estrutura e tal. Ele foi lá no Recife Antigo, que era o fim do mundo praticamente, e disse, olha, isso me serve. Então ele pegou os armazéns do porto detonados e construiu o que chama de Porto Digital de Recife, que é um dos maiores centros de inovação tecnológica do planeta em tecnologia da informação. Vamos avançar no tempo. Estado de Goiás, Goiânia. Alguns anos atrás, um cara inovador, secretário de Ciência e Tecnologia, hoje é a sede, ele propôs construir não o porto, porque a gente não tem rio, né? Tem o meia ponte e tal. Ele propôs fazer a Estação Digital de Goiânia. Uma ação extremamente interessante, que dizia que o centro de Goiânia ia ter fomento, ia ter apoio, e dado um bioma que nós temos universidades, Instituto Federal de Educação, nós temos capacitação de pessoas, temos mestres e doutores, a gente ia conseguir decolar. O Sebrae apoiou, as empresas apoiaram a partir de um arranjo tecnológico que chama Contec. Eu estava em todo esse processo. Eu estava na universidade, eu estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, estava vinculado ao Sebrae e envolvido com comunidades tecnológicas. Infelizmente, eu não sei o que é da Estação Digital. O que falta são programas continuados. Eu começar uma ação hoje, ela tem que continuar, ela tem que persistir. Nós não fazemos ação para uma gestão, um governo de 4 anos. A gente faz isso aí para 5 anos, 10 anos, 100 anos. Então, talvez o que diferencia a nossa ação aqui em Goiás e no Brasil, e aí o Brasil falando em ilhas, e aí vamos pegar 2 ilhas. O que diferencia a nossa ação aqui em Goiás e a ação dentro da Unicamp, uma instituição que eu estudei, e o Porto de Recife, é que lá eles começaram a ação continuada, pensando a longo tempo. O governo coreano, quando saiu de uma produção de pescar, simplesmente investiu em educação, estava falando em gerações futuras. Isso é programa de governo, é para continuar tocando. Envolve uma ação também de estabelecer leis, e aí eu vou dizer de quem está dos dois lados. Está do lado da academia, está do lado do mercado. Tem que ter lei, sim, mas a lei ela tem que cobrar muito mais da empresa. Ela tem que dar fomento, mas ela tem que exigir que a sua empresa dê a sua contraparte. Por que eu saí do processo Contec? As empresas queriam isenção de encargos, mas elas não queriam gerar inovação. Ela estava disposta a ter um incentivo, ter redução de carga tributária, como nós temos na lei da informática, mas ela não queria abraçar a causa e gerar inovação, gerar produtos novos. Poucas empresas dentro da comunidade tecnológica do arranjo do Sebrae andaram, foram inovadoras. A empresa que eu era proprietário, ela não teve essa ação. Ela fez uso da lei, mas ela não andou. Hoje a sede dela é até em São Paulo. Então eu acredito que o que falta para a gente dar o passo seguinte, primeiro entender que nós temos um bioma interessante, estamos no Centro-Oeste. Hoje nós precisamos de conectividade de redes e um equipamento que está no meu bolso. Um celular serve. Então, com celular e conectividade, eu tenho a mesma capacidade de um desenvolvedor de tecnologia de qualquer canto do planeta. Eu preciso capacitar pessoas. Temos universidades com compromisso de capacitação com qualidade. Eu estou em 2 que têm esse compromisso.
há uma preocupação de que o nosso aluno saia antenado, ligado no mundo, sabendo lidar com tecnologia, e essa tecnologia do ponto de vista de mercado social. Então, eu acho que está faltando a gente voltar a sentar e tentar reconstruir esse arranjo tecnológico. Em informática, eu acredito que seja interessante. Temos experimentos que andaram muito bem e estão um pouco parados. Por exemplo, o arranjo tecnológico de farmacêuticos em Anápolis. Ele não está como foi concebido. O arranjo produtivo lá em Rio Verde, de suínos, bovinos, agroindustrial. Então, havia uma visão de criar um bioma ao redor. Eu acho que a gente está precisando cobrar esses biomas, reconstruí-los e garantir que te dê resultado para o mercado e para as pessoas que estão envolvidas. Porque pessoas interessadas estão presentes. Se perguntar para alguém assim, poxa, você está interessado em ter o seu problema resolvido? Provavelmente sim. Se você está doente, você quer um tratamento inovador, de baixo custo? Sim. Eu consigo fazer isso localmente? Eu consigo. Eu consigo gerar tecnologia agrária, educacional, na área de saúde. Envolve muito nós aliarmos assim, em cima de um processo produtivo, e acredito que a Assembleia tem um papel-chave de desencadear esse papel e dizer, olha, a gente vai ligar A, B, C e D, vamos construir realmente um arranjo produtivo e inovação funcional, que a fundações de projeto trabalhem. Quem não conhece, o Estado de Goiás tem um escritório de patentes. Se eu tiver uma ideia inovadora, ela não fica desprotegida. Eu tenho um amparo do governo do Estado de ir lá e fazer essa patente a nível global. Isso é quase único no país. Então, a gente tentar, a gente consegue. A política dentro dos conceitos macros de inovação, ela precisa ser contínua. A gente não pode abrir mão disso. Eu penso, me vendo na época que era um estudante na área da computação, e esse estudante querendo empreender, querendo estar adiante, num momento desse, como a Campus, que desenvolve e que traz a discussão do que pode ser a inovação para dentro do Estado de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás está comprometida em trazer esta perspectiva. Estamos buscando uma reestruturação para que a gente consiga oferecer com mais qualidade ainda a possibilidade de termos a inovação presente e a tecnologia. A tecnologia que hoje tem estimada em 400 mil postos de trabalho, hoje em aberto no Brasil, esperando por um profissional. Quando a gente vê hoje as empresas aqui dentro da Campus tentando capitanear e buscar pessoas com bons perfis, que eles querem que ela não precisa nem estar graduada na área de TI. Eles querem simplesmente que ela se interesse por isso, que a empresa está gerando um compromisso para que essa pessoa se forme. A universidade precisa contribuir com isso. A perna do ensino superior, dentro de todo o ensino, ele precisa definitivamente contribuir para com a tecnologia. E não é só formando alguém da computação. Nós precisamos formar pessoas nas mais variadas áreas que permitam que a computação possa se tornar cada vez mais transparente. E aí eu queria devolver uma pergunta aqui para o Virmontes, perguntando para ele, por que um jovem que está aqui na Campus, talvez tendo o primeiro contato mais direto com essa tecnologia exposta, né, com esse mundo tecnológico, por que ele precisa acreditar que Goiás é o estado que vai abarcá-lo? E por que ele precisa acreditar que Goiás é o estado de inovação, que a tecnologia estará cada vez mais presente? Como que nós podemos ter essa garantia e essa certeza? Qual a sua visão sobre isso? Eu acredito que a palavra-chave para esse momento que a gente vive, talvez tão traumático aí que foi a pandemia, chama-se união, Antônio. Então, talvez o caminho, esse norte, a oportunidade dessa galera toda estar reunida num ambiente como esse, aqui da Campus, e a mensagem que pode se deixar para o jovem é justamente isso. Poxa, no momento a gente está reunido aqui, universidade, poder público, sociedade civil organizada, né? Empresa, num ambiente só, buscando se relacionar e pegar essa utilidade dessa união para fazer valer para a sociedade.
Então, eu acredito que só uma conexão fortíssima, como essa que a gente está vivenciando aqui na prática, já é uma marca, sim, de que o jovem hoje que pensa em inovar, pensa em oportunidades, inclusive, de empregos, né? De se desenvolver, de ser um empreendedor, está no caminho certo, né? Difícil é se nós não estivéssemos aqui e ficássemos, às vezes, só aí polarizados, falando mal um do outro e sem querer avançar em pautas importantes. Então, o que nos une aqui é muito maior do que divergência de partidos, de time de futebol e assim por diante. O que nos une aqui é a inovação, é o conhecimento, é a educação, é essa ferramenta que Goiás tem procurado fazer da melhor forma possível. Então, por isso, eu sou uma pessoa, Antônio, que pensa positivo. A gente está no caminho certo. Eu preciso concordar. A iniciativa da Campus talvez seja a oportunidade da gente mostrar que nós temos pessoal. A pessoa que às vezes está aqui pensando, mas será que eu me enquadro nesse mundo? Às vezes aquele que ainda vai prestar vestibular, aquele que simplesmente decidiu porque gosta de um jogo, porque quer praticar. A tecnologia hoje é irreversível. Nós precisamos de uma forma irreversível acreditar que a tecnologia vai dar uma contribuição inovadora. Nesse ponto, preciso concordar contigo que a Campus é uma iniciativa interessante para que os nossos jovens possam pensar nisso. Tenho alguns amigos que são proprietários de empresas de tecnologia e hoje, se perguntarem, provavelmente a esmagadora maioria diria que falta pessoal, falta pessoas, mentes capazes de pensar no futuro, mentes capazes de inovar, mentes que agora não tem mais cerca, não tem fronteira. O profissional dentro do Estado de Goiás pode atender e já atende ao mundo inteiro pensando em soluções. E a inovação passa por isso também. E é interessante pensarmos que cada vez mais, cada vez que 3 jovens se juntam e pensam, eu tenho uma ideia, isso vai se transformar numa empresa, e uma startup nasce um futuro promissor para dentro de Goiás. E nós precisamos, enquanto poder público, enquanto universidade, enquanto docente, acreditar que esse é um caminho, e é um caminho que, com certeza, fará diferença em um curto espaço de tempo. Nós não podemos pensar que isso está longe. Hoje em dia, quando eu e o Cláudio começamos nessa história, a gente ainda tinha cabelo nessa época, e a gente pensava, meu Deus, como é que a gente vai fazer com que a rede se torne possível? Como é que em casa eu vou conseguir acessar a um sistema de comunicação? Hoje a gente carrega a comunicação dentro do bolso, a informação deixou de ser a barreira. Não precisa estar num lugar que a inovação vai chegar. Onde a gente estiver, a inovação vai chegar, e a Campus discute exatamente isso. E discutir isso é discutir o futuro, né? Então, quando a gente pensa em jovens que estão começando a sua vida, que estão escolhendo, que estão optando por isso, estão optando pelo caminho certo. Isso é extremamente interessante. Eu queria permitir que os nossos colaboradores aqui nesse momento, né, Vermontes, pudessem dar as suas contribuições finais, né? Vamos ouvir o professor Clodoaldo. Então, pessoal, quando eu penso em inovação, eu penso em dinheiro. É dinheiro que vai trazer. Volta dinheiro para a sociedade, volta a qualidade de vida. Vou dar um exemplo para vocês importantíssimo, que nasceu há pouco tempo. O presidente da FAPEG, o professor Robson, ele instituiu uma verba para desenvolvimento de startups. Isso até então não tinha sido feito no estado de Goiás. Ele abriu essa oportunidade para desenvolvimento de startup. Na maioria das vezes, o dinheiro público era mais investido em projetos científicos a fundo perdido do que em projetos que trouxessem resultados de imediato para a sociedade. Então, ele inovou nesse projeto. Então, graças a essas atitudes do Robson, atitudes igual do Virmondes, propôs a lei para incentivar a inovação no estado de Goiás, atitudes igual o reitor da UEG, o Antônio Cruvinel, que abriu mais startups dentro da universidade, as empresas júniores da universidade, mais que dobrou na gestão do Cruvinel. Isso mostra
o investimento e a confiança, né, nessas startups, nessa nova tecnologia. Eventos como os campos, como esse que nós estamos aqui agora, outros eventos que envolvem startups, são eventos que mostram, né, o tanto que nós precisamos investir, o tanto de tecnologia que pode ser que tem para ser aprendida, né, para a gente poder trazer e tornar isso uma realidade. Para que vocês tenham noção da dimensão que é isso, o professor Humberto Ferraz, da USP, ele desenvolveu, junto com, se eu não me engano, a Biolab, um remédio chamado Vonal Flash. É um remédio que trabalha vômito. Sabe quanto que os royalties desse remédio traz para a USP por ano? Em torno de 3,5 a 4 milhões por ano de royalties, devido à parceria de uma empresa privada com uma instituição pública. E Goiás tem um dos maiores polos que está centrado na cidade de Anápolis, né, na qual a gente pode buscar essas parcerias. Imagina o tanto de startups que estariam sendo desenvolvidas dentro da instituição, dentro da universidade, através desse royalties que vem chegando por aí. Quero, então, parabenizar, né, ao Antônio pelo convite, parabenizar ao Virmontes pelo incentivo, pela dedicação que ele vem trazendo ao estado de Goiás, parabenizar ao professor Cláudio, que quando ele fala de computação, já lembrei do 286, que foi o primeiro computador que eu programei na vida. Mentira, não é o 286 não, é o CP500, eu só não quis contar. Eu só não quis contar que era o CP500, cara. Eu programava em Fortran Basic, usava fita cassete para gravar, cara. Botava um gravador lá com a fita cassete, né? Você pensa como é que eu tô lá atrás, aí, no CP500. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Antônio, obrigado pelo convite. Virmontes, obrigado. Obrigado, Cláudio. Professor Cláudio, suas considerações finais. A primeira consideração é que agora eu me senti renovado. Porque esse CP500 eu não passei por isso não, tá? Então eu sou um bebê aqui. Olá, pessoal. Eu acho que é muito importante esse tipo de bate-papo dentro do evento tecnológico, que o pessoal está a vir de curtir e fazer atividades tecnológicas. Mas é importante a gente bater um papo também sobre as coisas que funcionam e o que a gente pode fazer, como estar alinhado ao poder público. E é importante que isso continue dentro das instituições, não só como um evento pontual, mas no dia a dia. Se você pegar instituições sérias, elas têm feito isso enquanto prática no dia a dia. E talvez falte mesmo a gente começar a praticar isso de forma externa. Então, seja uma parceria com a Escola do Futuro, escolas de nível médio que estão aqui. Quando o menino está entusiasmado com kit de robótica, ele tem que sair de algo mais do que um Lego da vida, de montar as pecinhas, descobrir uma primeira linguagem de programação, mesmo que seja Python, sei lá. Quem não sabe que é Python é feliz, tá? Porque sabe programar ainda. Até Fortran a gente tolera, Python não. Então, aprenda ali. Poxa, que legal, é inovador. Eu tenho um robozinho que mexe alguma coisa, fiz isso andar. Eu consigo fazer isso no fundamental. Então, qual o passo seguinte? Será que eu consigo fazer esse robozinho, construir algum objeto físico, fazer uma cirurgia, fazer um acompanhamento do idoso? Porque a gente fala muito em inovação, de fazer coisas novas, construir o novo. É inovador você pegar algo que já existe e dar um outro fim. A inovação consiste em transformar o meio a partir de uso de algo. Se eu passo a visualizar dessa forma, ao observar o meio onde que eu estou inserido, eu consigo pegar objetos que eu não tinha uma destinação e fazer um uso para outra atividade, retransformando aquele meio. É um processo de reengenharia, de reconstrução, trazendo novo, trazendo receita. Porque não tenhamos ilusão. O objetivo de toda empresa é ter lucro. Esse lucro ele é transcrito em dinheiro, é transcrito em satisfação pessoal para as pessoas que estão ali nessa empresa. É lucro de alguma forma. Eu não quero ter insucesso e eu não quero ter prejuízo financeiro também. Mas para isso a gente tem que pensar, olhar bem e pensar que todo dia tem chance de construir um novo. E um evento tecnológico faz parte disso, uma universidade, um instituto tecnológico faz parte. Então vamos tirar vantagem que estamos num estado em que há um compromisso do governo do estado de investir em inovação.
Vamos cobrar esse investimento e vamos desenvolver, vamos inovar e vamos ter sucesso. Valeu, Cláudio, obrigado. O Clodoaldo quer mais um segundo com a memória afetiva. Eu só quero rebater o professor Cláudio aqui, porque ele falou mal do Fortran. Eu vou comentar com vocês a questão do Fortran. O primeiro homem que entrou em órbita em torno da Terra, que entrou em órbita, foi a Rússia que colocou ele lá, a União Soviética. Né? Lembra? A União Soviética. Os Estados Unidos não tinham colocado. Aí os Estados Unidos queriam colocar. Né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos foi o primeiro homem que levou o homem à Lua, mas em órbita não foi. Aí os Estados Unidos contratou a IBM, montou um mega computador lá na NASA. Esse computador usava cartões que você furava para programar. A primeira linguagem usada nesse computador da IBM foi... Coisa de velho. Fortran. Irmãos, encerra pra gente. Professor Antônio, parabéns aí primeiro pela oportunidade de compartilhar desse ambiente aqui na campus com a UEG, Universidade Estadual de Goiás. Professor Cláudio Clodoaldo também, muito obrigado pela oportunidade de bater essa bola com vocês. Agora eu não posso fechar esse papo nosso sobre inovação, vocês dois debatendo aí sobre passado e presente, e prometo que eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas falar de um filme que eu gostei muito na minha infância e que agora teve uma oportunidade de um retorno, que foi o Top Gun. O Top Gun tá parecendo um pouco vocês dois aí falando, viu? Eu não vou contar a história do filme aqui, mas quem pilotou um F-14 hoje pilota um F-18, né? Então, lá também, e aqui a gente está falando do futuro de drone, né? Então, que a gente, nesse ambiente do passado, presente e futuro, como é o momento que nos une aqui hoje, né? Todas as gerações, a gente possa aprender com o passado, viver o presente e avançar o futuro. Obrigado a todos pela oportunidade, que a gente voe alto aí, né? Inovação em Goiás, com todos nós unidos. Obrigado mesmo. Gente, valeu pelo espaço. Obrigado, Campus Party, por nos proporcionar esse momento. Um forte abraço a todos e uma boa tarde.